Sem dúvida nenhuma, as doenças causam inúmeros prejuízos na criação de aves, não só no Brasil, mas também no mundo. E aí vem a questão levantada por muitos criadores. Eu devo fornecer antibiótico para prevenir doenças na minha criação? A resposta para essa pergunta é não. Se você quer saber o porquê dessa resposta e entender melhor o mecanismo de ação dos antibióticos e o enorme risco que fornecê-los preventivamente à sua criação está correndo, fica nesse vídeo até o final que eu te garanto que vai ser muito importante as informações que aqui serão passadas. Bora lá! E aí pessoal, eu me chamo Luiz, sou zootecnista e trabalho com avicultura há mais de 7 anos. E nesse tempo, sem dúvida nenhuma, o assunto que os produtores mais têm dificuldades é sobre doenças. E dentro desse tópico doenças, muitos produtores realizam o manejo de fornecer antibiótico para prevenir doenças, porque elas causam inúmeros prejuízos. E aí fica a questão, é correto fazer esse manejo? Não, e ele traz muitos riscos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, sem mais delongas... Bom, pessoal, existem inúmeros antibióticos aí. Eu trouxe 3 aqui, que é a terramicina, que sem dúvida nenhuma é que os produtores mais conhecem, sem dúvida nenhuma todo mundo já usou. Tem o Tilan, tem Chemetril, tem inúmeros outros. Mas, fato é que nós precisamos entender qual que é a definição do antibiótico. Para que ele serve? O que é esse produto? E o antibiótico ele é uma substância capaz de eliminar ou impedir a multiplicação de bactérias. Por isso, eles são usados no tratamento de infecções bacterianas. É muito importante ressaltar para vocês que antibiótico trata bactéria patogênica. Antibiótico trata bactéria. Vou repetir 2 vezes para vocês memorizarem. Então, antibiótico trata infecção viral? Não, então eles não são efetivos contra vírus. Antibiótico é efetivo contra fungo? Não. Antibiótico é efetivo contra protozoário? Depende. Mas fato é que inúmeras doenças de criações de galinhas nem são tratadas por antibióticos. Por quê? Porque são vírus que causam essas doenças. São fungos, são protozoários, não só bactérias. Então só aí nós já precisamos acender um alerta. O antibiótico não é um remédio que resolve tudo. E aí entra a questão. Mas tá, Luiz, ele trata bactéria. Mas e se eu usar ele para prevenir que bactérias apareçam? É isso que eu vou te explicar que não é correto. O antibiótico ele funciona quando tem uma bactéria patogênica agindo. Se não tem uma bactéria patogênica agindo, qual que é o motivo de você entrar com um antibiótico? E aí entram as consequências de nós fornecermos antibióticos sem ter uma ave doente. E aqui nós temos um ceifeiro, nós temos um undertaker aqui. Por quê? Porque dá cagada, vai dar morte. É péssimo você entrar com antibiótico para prevenir doença. Por quê? Vou te mostrar 4 aí possíveis problemas que nós temos. A primeira questão é que pode ser que não aconteça nada. Você entra ali com antibiótico, não vai acontecer nada. A ave vai estar ali com esse princípio ativo, ele vai ser metabolizado, vai ser eliminado. E o que você fez foi gastar dinheiro à toa, porque antibiótico é caro. Então você está gastando dinheiro num produto que não vai fortalecer o sistema imunológico, inclusive muito pelo contrário. Ele não vai atuar contra a doença bacteriana, porque não tem nenhuma bactéria ativa. Então você gastou dinheiro e foi para a bosta da galinha, né? Para ser bem direto. O segundo problema, além do dinheiro, é que provavelmente você vai estar forçando o fígado da ave sem necessidade nenhuma. O antibiótico ele vai ter um princípio ativo, ele é uma substância, e essa substância ela precisa ser metabolizada, ela precisa ser eliminada do organismo. E aonde é que ela vai ser eliminada? Lá no fígado. Então você está forçando o fígado da ave a ficar metabolizando esse princípio ativo, sem ter doença ativa. E aí ele vai forçar o fígado e pode causar algum problema no fígado, sim. Tá? Então você está gastando dinheiro e você está forçando o fígado da ave sem necessidade nenhuma. Sabe quando tem cirrose no ser humano? Porque a pessoa ingere tanto álcool e o fígado tenta eliminar esse álcool e não consegue, o álcool acaba destruindo o fígado de tanto que foi forçado. É um exemplo extremo, mas é mais ou menos nessa lógica aí de você ficar forçando o fígado do animal sem necessidade nenhuma. O terceiro problema é o do intestino. Exatamente. Eu já gravei vídeos aqui falando para vocês sobre o sistema imunológico e que a primeira barreira imunológica que as aves têm ocorre lá no intestino. Por quê? Lá no intestino existe uma população de micro-organismos benéficos e esses micro-organismos eles atuam fortemente para manter a imunidade da ave.
tá certo? E aí, vamos lá. Nesses micro-organismos existem bactérias benéficas. Só que o antibiótico ele não distingue muito bem o que é uma bactéria benéfica e uma bactéria maléfica. O antibiótico vai lá e vai matar o que tiver de bactéria. Se existem bactérias benéficas no intestino e eu entro com o antibiótico vai matar essas bactérias. Se elas morreram, o sistema imunológico da ave está comprometido. Por quê? Porque não tem mais a barreira imunológica. Então morreram as bactérias, a barreira imunológica não existe mais, o sistema imunológico da ave piora. Ela fica mais suscetível a doenças. Por quê? Porque eu acabei com a barreira que tem ali no intestino. Então, olha só o nível. Nós entramos com um remédio que é para prevenir doença, mas na verdade ele faz com que ocorra uma chance maior de aparecerem doenças porque essa ave está com o sistema imunológico dela debilitado. Então, isso aqui dava um tema de vídeo só sobre isso, só sobre essa modulação de bactérias no intestino. Mas o foco que eu quero dar nesse vídeo de hoje, inclusive se vocês quiserem mais vídeos sobre o tema, deixem nos comentários, mas o foco que eu quero dar é o pior dos problemas. Todos esses são ruins, mas o pior deles é a resistência bacteriana. Isso aí, olha, porque você não ferra só tuas aves, você ferra as aves de muitos criadores. E você, nossa, é um problemão. Vocês vão entender melhor agora. É o seguinte, a resistência bacteriana é você ter uma população de bactérias resistentes a antibióticos, resistente aos princípios ativos que estão nos antibióticos. Como que isso acontece? Então, vamos lá. Eu estou administrando antibiótico de maneira preventiva. Essa administração faz com que ocorra a liberação do princípio ativo em doses pequenas. Então, você não vai dar normalmente uma dose clínica. Você vai ficar dando ali uma dose que não vai ser a dose necessária para você tratar uma doença. E ela vai ficar ali meio que, sabe, liberação crônica ali. Vai liberando pequenas doses, ela fica uma dose baixa no organismo da ave e tal, beleza. Aí, vamos supor que ocorreu uma infestação de bactérias patogênicas no organismo da ave. Você está fornecendo o seu antibiótico de maneira preventiva, né? Só que ele tem pequenas dosagens, pequena concentração do princípio ativo ali no organismo da ave. Essa pequena concentração vai matar algumas bactérias, mas nem todas. Algumas não vão morrer, porque a dosagem é baixa. Você está fornecendo ali o antibiótico, mas não está na dosagem certa. E aí essas bactérias que não morreram desenvolvem genes de resistência. Ou elas já possuem esses genes de resistência, e elas já são bactérias difíceis de serem mortas, vamos falar assim, ou então elas acabam desenvolvendo, porque elas precisam se adaptar a esse ambiente ali, um ambiente que ele está, de certa forma, desafiador. Ela desenvolveu o gene de resistência, ela não morreu, e aí ela passa o gene de resistência para os descendentes dela, porque a bactéria está se reproduzindo ali, se multiplicando, e quando ela se multiplica, ela passa os genes que ela tem. Então você está criando um ambiente com baixa concentração de princípio ativo do antibiótico, você teve uma população de bactérias que sobreviveu a essa dosagem baixa, elas desenvolveram um mecanismo de resistência e elas reproduzem esse metabolismo de resistência para toda a população. E aí o que acontece? O antibiótico não mata mais as bactérias, não tem mais efeito sobre elas. E aí a ave vai ficar doente. Mas eu estou fornecendo um remédio, por que a galinha ficou doente? Porque ele não fez mais efeito. As bactérias elas são muito rápidas para se desenvolverem em um ambiente difícil, evoluírem de maneira geral, então elas se tornarem resistentes, criarem genes de resistência, elas se adaptam muito rápido. Elas ocorrem mutações muito rápido. E aí você não vai mais ter o teu remédio funcionando. Aí de duas uma, ou você vai ter que entrar com outro remédio para fazer efeito, e aí se você entra com outro remédio e erra a dose também, pode ser que você crie resistência para outro medicamento, e dali a pouco as bactérias já não respondem a mais nenhum, e é isso que a gente tem hoje a nível mundial. Então existem inúmeras populações de bactérias já resistentes a vários princípios ativos. Vocês podem ter certeza que já existem vários criadores que falaram assim, eu entrei com terramicina, mas a galinha nem sarou, não adiantou nada. Por quê? Porque terramicina foi o antibiótico mais amplamente usado como preventivo. E aí desenvolveu inúmeras populações de bactérias que não tem mais efeito com esse medicamento. E é um tema muito sério que ninguém põe a mão na consciência para falar, né? Aqui em cima tem um esqueminha para vocês entenderem, né? Algumas bactérias são resistentes, né? Essas bactérias que sobram, que os princípios ativos, que a dosagem baixa, o antibiótico não mata, elas se reproduzem e aí elas se tornam todas resistentes. E por que eu falei lá atrás que você ferra não só a tua criação, mas a de outros? Aí você tem essa doença aí, que é causada por bactéria, vamos dar um exemplo aí, sei lá, colibacilose, né, que é causada por Escherichia coli. E aí você tem essa doença,
que as bactérias estão super resistentes, elas já não respondem mais a um princípio ativo de um antibiótico, vamos usar exemplo a terramicina, e aí você teve problemão na tua criação. Aí vai lá teu vizinho e compra umas galinhas tuas aí, que ele não sabia que estavam doentes, com as bactérias lá que foram junto, e aí a galinha ficou doente na casa do vizinho, tinha várias bactérias, passou as bactérias para as galinhas dele, e aí a criação dele também já não vai mais ter um tratamento efetivo. Por quê? Porque as galinhas dele ficaram doentes com bactérias resistentes. E aí isso vai passando de criador para criador e aí você tem uma população bacteriana geral em várias regiões aí que você não consegue tratar com remédio nenhum, porque ele está resistente a todos os remédios. Porque todo mundo deu ou dosagem baixa, ou dosagem preventiva, ou fez uma administração antibiótica sem nenhum embasamento. E aí que tá, é um problema muito sério, causado, um dos motivos, por fornecer antibiótico de maneira preventiva. Eu estou tentando ser direto, reto e muito assim, falando com palavras para que realmente os criadores eles se atentem a isso. Sabe, se atentem a tentar buscar informação de maneira técnica embasada. E uma coisa muito importante, fornecer qualquer medicamento que seja, e principalmente antibiótico, não pode ser feito sem critério. Você tem que ter acompanhamento técnico, é o ideal, o melhor dos mundos que você tenha um veterinário para te ajudar nisso aí. A prescrição de medicamento tem que ser feita por veterinário. A gente tem uma mania, e eu entendo que em muitas regiões a gente não consegue ter acesso a veterinário que entende de ave, né? Ou você tem uma criação muito pequena que não vai comportar você contratar um veterinário para fazer isso, mas ponham a mão na consciência, pessoal. Fornecer antibiótico, fornecer medicamento é uma coisa séria. E aí a gente tem que bater na tecla. Antibiótico nunca, jamais, never, em hipótese alguma, tem que ser usado como preventivo de doenças. Nunca, nunca deve ser usado. Por favor, peguem esse vídeo, pessoal, mandem nos grupos, mandem para os criadores, porque muita gente faz isso. A primeira coisa que eu vejo é, pintinho nasceu, coloca antibiótico na água. Onde já se viu, gente? Não façam isso. Olha a bomba relógio que vocês estão colocando na criação de vocês. Lembre de tudo aquilo que eu falei, do fígado, das bactérias benéficas e principalmente do mecanismo de resistência bacteriana. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Se vocês quiserem saber mais sobre o tema, se vocês quiserem mais vídeos sobre o tema, deixem aqui. Se precisar tirar alguma dúvida, fiquem à vontade para me chamar no WhatsApp, tá certo? Vamos conversar, vamos difundir informação boa, de qualidade, com embasamento técnico. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, valeu!